Não posso deixar de subir essa tribuna e dar meus parabéns e feliz aniversário ao deputado Eliomar Coelho. Vossa Excelência é um fofo, viu? Não é verdade, Cidinha? O deputado Eliomar Coelho é um fofo e é um grande companheiro de trincheira e uma cabeça jovem, né? Porque juventude não está na idade, juventude está na alma. Eu conheço muita gente jovem como eu que tem cabeça velha. E muita gente que é mais jovem há mais tempo do que eu e que é jovem, como o deputado Eliomar Coelho. Bem, esse assunto do FEF sempre recorre à questão das isenções fiscais. É inevitável, não dá para separar uma coisa da outra, elas estão intimamente ligadas. Até porque, quando foi criado o FEF, e esse percentual de 10% sobre a diferença do imposto ICMS para aquilo que é incentivado, você então começa a fazer uma análise que deveria ser feita com todas as isenções fiscais, tio Carlos, daquilo que realmente merece ser incentivado, daquilo que talvez não mereça tanto ser incentivado. Então, quando a gente, em novembro, fez a análise desse projeto, eu mesmo tive a possibilidade de apresentar uma série de emendas, excluindo setores dos quais eu considerava que estavam dentro, exatamente dentro, daquilo que é o objetivo do incentivo fiscal: corrigir desigualdades históricas e também desigualdades regionais. Por exemplo, excluímos o setor metal mecânico, lei do deputado Conte Bittencourt. Excluímos o setor da moda íntima, lei do deputado André Correia. Excluímos as micro e pequenas empresas, excluímos as microcervejarias, que, se não me engano, também é lei do deputado Conte Bittencourt, excluímos o setor cultural, excluímos o setor esportivo, mas esquecemos de excluir alguns outros setores que também são fundamentais para a cadeia produtiva do Estado do Rio de Janeiro, que vive uma grave crise econômica e financeira. E um desses setores é o leite. Ainda que o objeto deste projeto seja o setor hortifrutigranjeiro, mas o leite foi quem trouxe toda a mobilização no sentido de que não fosse penalizado para pagar esse tributo extra. Muita gente vai dizer, mas só são 10%. Isso não é uma verdade, porque você tem que fazer a conta em cima da diferença. Por exemplo, se o setor leiteiro ele tem um incentivo ele só paga 3% de ICMS, você vai pegar a diferença, que são 17%, e vai aplicar os 10% em cima dessa diferença de 17%. Isso pode levar a um aumento do que se paga hoje de 3%, no caso do leite especificamente, passaria de 3% para algo em torno de 5%. É um aumento de 2 pontos. Um aumento de 2 pontos significa quase 50% de aumento do que se paga hoje. Já é um setor que vive um momento muito difícil, principalmente através das cooperativas, e aí quero destacar as cooperativas de Duas Barras e do município de Macuco, mas poderia também destacar o Noroeste Fluminense, destacar a Barra Mansa, que tem a produção leiteira através das cooperativas. E hoje o Estado do Rio de Janeiro, onde alguns podem ver que há um gasto, mas há, na verdade, uma oportunidade. Porque se o Rio só produz cerca de 600 milhões de litros de leite, mas consome 2,2 bilhões, é sinal de que o Estado tem aí um grande mercado para poder investir e é um setor que precisa ser incentivado. Mas o mais importante do bojo dessa discussão, sem dúvida, é a questão dos incentivos fiscais. E isso deflagra um debate tão aquecido justamente por conta das incoerências que foram cometidas no passado e que auxiliaram o Estado do Rio de Janeiro a mergulhar muito mais do que na crise econômica, mas na crise ética e moral. Porque a crise das crises que o Estado do Rio vive, e essa nação também, é a crise ética e moral. E há uma ligação total com a questão dos incentivos fiscais, principalmente aqueles que nós sabiamente podemos dizer que são incentivos injustos, porque incentivar multinacionais
não é corrigir desigualdade regional e nem corrigir desigualdade histórica. Você não corrige desigualdades históricas implantando fábricas em locais que necessariamente não precisam tanto dos incentivos assim com relação a outros municípios que têm um sério problema, não só histórico, mas também geográfico, e que muitas das vezes precisa do incentivo. Afinal, alguém acha, deputado Jânio Mendes, que uma fábrica se instalará no alto da serra sem um benefício. Eu vou me instalar na Dutra, eu vou me instalar próximo aos outros mercados, eu não vou perder tempo e risco tendo que descer uma serra, tendo que transportar mercadorias pesadas e ficando lá no pé da serra, no estado do Rio de Janeiro, nos pontos mais altos do estado. É óbvio que lá precisa de incentivo e lá precisa de uma correção por conta das questões geográficas e por conta também do histórico que você tem, por exemplo, o evento climático de 2011, que destruiu aquela região, que precisa de uma recuperação econômica, dados os altos índices de desemprego e da queda do ICMS por conta do fechamento de indústrias e de outros setores da economia. Portanto, eu acho que é muito palpável a questão dos hortifrutis granjeiros, acho que deve ser incluído sim o setor leiteiro e devemos parar por aí. O restante deve-se ter discussões amplas e deve-se discutir profundamente aquilo que de fato é importante, não para salvar um governo, mas para salvar um Estado, porque hoje a questão econômica é fundamental. Deputada, não. Então, encerrando a minha fala, senhor presidente, eu acho que essa casa deve ter todos os cuidados necessários com relação a essas análises, mas acredito que se chegou a um consenso e a política exatamente se faz no consenso, através do diálogo franco, do diálogo ético, sem querer empurrar qualquer tipo de bacalhau para que a casa toda divida uma responsabilidade que ela não pode assumir. Aquilo que ela pode assumir, com certeza, haverá o consenso.